O Holocausto Cigano. O nazismo do século XX fez reviver todos os tipos de preconceitos vistos em séculos anteriores, quando se criou uma campanha de extermínio nunca vista na história da humanidade. A imprensa e as propagandas nazistas acentuavam que tanto os ciganos quanto os judeus eram raças inferiores e que por isso deveriam ser exterminados. Como há séculos já havia a antipatia aos ciganos, não foi muito difícil às autoridades nazistas darem apoio ao programa de extermínio. Os relatos a seguir são textos de Miriam Novich, que é diretora do Museu dos Combatentes do Gueto, que foi fundado no Kibbutz Lohanel por um grupo de sobreviventes do Gueto de Varsóvia. Ainda em 1936 começa a via sacra dos campos de concentração para os ciganos. Dachau foi um dos primeiros que receberam os ciganos com a qualificação de elementos associais e sofriam duras medidas disciplinares. Mas o primeiro grito oficial de alarme para os ciganos aconteceu em 17 de outubro de 1939, quando Heydrich, a mando de Hitler, os proibiu de abandonar os seus acampamentos para que fossem feitos recenseamentos. Após serem contados, foram todos transferidos para campos de concentração na esperança de que seriam enviados para a Polônia. A propaganda contra os ciganos tornava-se cada vez mais áspera e, em novembro de 1941, lançou-se o slogan: "Depois dos judeus, os ciganos". Em 24 de novembro de 1941, o governador Lossi envia uma ordem a todos os soldados SS, afirmando que os ciganos eram duplamente perigosos. Primeiro, porque eram portadores de doenças, e segundo, pela sua deficiência que possuíam, prejudicando assim a causa nazista. A decisão era que deveriam ser tratados como os judeus, e isso foi escrito numa carta de 7 de julho de 1942. Em 25 de agosto daquele mesmo ano, lia-se em um boletim do comando da polícia: "É, pois, indispensável exterminar esse bando integralmente, sem hesitar". As medidas disciplinares, encontradas em boletins, em cartas e telegramas, apenas codificaram uma prática iniciada em 1941, quando havia começado as deportações em massa dos ciganos. Em outubro deste ano, chegaram em Lodz 5.000 ciganos, entre os quais mais de 2.600 eram crianças, que eram internados por grupos familiares. Os testemunhos revelam que as janelas das barracas eram quebradas, e isso durante um inverno que era extremamente rigoroso. No campo não havia medidas higiênicas e nem assistência médica. 2 semanas após a chegada dos nômades, irrompeu uma epidemia de tifo, e em menos de 2 meses morreram mais de 600 adultos e crianças. Os sobreviventes foram deportados para Chelmno e assassinados em câmaras de gás. São muitos os relatos e testemunhos que falam de massacres coletivos, mortes individuais, torturas de todo tipo, experiências químicas e médicas e também medidas das mais cruéis que se possa imaginar. E todas essas atrocidades aconteciam em todos os campos de concentração, como Auschwitz, Birkenau, Mauthausen, Ravensbrück, Buchenwald, Chelmno, Lodz, Dachau, Luckenbach e em todos os outros. O pior e o mais famoso campo de concentração, sem dúvida, era o Auschwitz, porque nele se praticava experiências médicas também. E nele chegavam ciganos de toda parte, e até mesmo pessoas que não se esperava que fossem confinadas, pois muitos estavam sob licença da frente militar devido a ferimentos de guerra e outros ainda tinham medalhas no peito. Mas o motivo do confinamento real eram por serem ciganos ou descendentes de ciganos, porque até então era permitido o casamento de não ciganos com os ciganos. Tá? E nesse tempo todinho aí que aconteceu, porque na verdade o Holocausto foi para judeus, ciganos, negros, gays, lésbicas, ou seja, todas essas pessoas eram expulsas das suas casas para que as casas fossem aproveitadas para os soldados alemães. Bem, no campo de Auschwitz chegavam homens, mulheres e crianças. E os depoimentos sobre a retirada das crianças de Buchenwald para serem levadas para Auschwitz eram muito revoltantes.
As crianças vinham da Boêmia, dos Cárpatas, da Croácia, do Nordeste da França, da Polônia e da Rutênia principalmente. Os pequenos judeus e ciganos eram retirados um a um dos braços dos pais ou dos protetores que haviam encontrado entre os prisioneiros e que não podiam fazer nada devido ao cerco de fuzis e metralhadoras. Todas as crianças foram enviadas para Auschwitz para morrerem nas câmaras de gás. Em Auschwitz também, nem todos eram enviados para a morte, muitos iam para os trabalhos forçados. No setor cigano de Auschwitz, havia grandes cabanas com coberturas na frente e atrás que serviam como portas. Nos compartimentos internos haviam apenas mesas para 5 ou 6 pessoas. As condições de higiene e instalações sanitárias eram as piores possíveis, e mais parecia com um estábulo para cavalos, sem janelas e com os prisioneiros se movimentando em seus próprios dejetos. Quem mais sofriam eram as crianças, que se encontravam em pele e osso, e em consequência da pele se enchia de feridas infecciosas. Por causa da falta de água, as crianças chegavam a beber água suja, mas as poucas vezes em que cobertores eram levados para que eles usassem, voltavam para as enfermarias ainda molhados, pois os cobertores mal saíam da lavagem e eram enviados para os ciganos usarem, ou seja, chegavam molhados e voltavam molhados também. As crianças sofriam de estomatite cancerosa, que mais parecia uma lepra. Seus corpinhos iam se desfazendo e buracos se abriam nas faces e lá dentro se podia ver a lenta putrefação da carne viva. Só no campo de Auschwitz foram matriculadas 20.933 ciganos, incluindo 360 crianças nascidas no próprio campo de concentração e que viveram o bastante para receberem apenas o número de matrícula. A estes números devem ser somados mais 1.700 que foram mandados para a Câmara de Gás assim que chegaram da Polônia em 1943, que não chegaram a receber sequer o número de matrícula. Um testemunho fala sobre o massacre final, que é narrado por quem assistiu à matança de 4.000 ciganos no começo de 1944, que diz: a sirene tocou anunciando um rigoroso toque de recolher. Caminhões chegaram por volta das 22 horas. Os ciganos haviam previsto o que estava para acontecer, mas os alemães fizeram de tudo para confundir as suas cabeças. Ao saírem dos acampamentos, recebiam um pedaço de pão com salame e muitos pensaram se tratar de transferência para outro campo de concentração. Os alemães armados e acompanhados de cães entraram nos acampamentos e se lançaram contra as mulheres, as crianças e contra os velhos ali presentes. Foi possível ouvir gritos de um garoto que suplicava em tcheco: eu lhe peço, senhor SS, me deixe viver. E a única resposta que teve foram os golpes do cacetete. Houve ainda quem tentasse resistir invocando a nacionalidade alemã e, por fim, foram todos jogados aos montes nos caminhões e levados para o crematório. No campo de concentração de Dachau houve cenas de cortar o coração. Mulheres e crianças se ajoelharam diante de Josef Mengele e Borger, que foram os piores médicos que a humanidade já teve, gritando por piedade, mas tudo em vão. Foram abatidos por coronhadas, pisadas e arrastados e jogados aos caminhões à força. Nas carrocerias eram jogados também os que já haviam morrido sob os golpes. Houve-se gritos até altas horas da madrugada e dava para compreender que alguns tentavam opor resistência. Os ciganos protestavam, gritando e lutando até a madrugada, mas tudo em vão. Depois, Gober e outros percorreram os quartos um por um, retirando as crianças que haviam ali se escondido. Os menores foram arrastados até os pés de Borger para que os agarrasse pelas pernas e os jogasse contra as paredes. E isso foi feito várias vezes. A certa altura aproximou-se um oficial SS e mandou que eu escrevesse uma carta. Isso foi dito por Dromonsky, que foi uma pessoa que foi usada como testemunha dos massacres. Os SS pediram que ele que ele escrevesse uma carta intitulando assim: o tratamento especial foi executado. Quando se fez dia, não havia um cigano só em pé no acampamento. As estimativas falam de 500 mil de ciganos mortos e cerca de 6 milhões de judeus. Sabe-se, no entanto, que estes dados são inferiores às cifras reais,
pois muitos foram mortos muito antes de serem matriculados. No livro Alemanha e Genocídio, do historiador Joseph Billing, distingue 3 formas de genocídio que eram praticadas. Um era por eliminação da capacidade de engravidar. As mulheres eram esterilizadas. O segundo, por deportação, e o terceiro, por extermínio. No hospital de Dosendorf, foram esterilizadas ciganas casadas com os não-ciganos, algumas das quais morreram por estarem grávidas. Em Ravensbrück, os médicos da SS esterilizaram 120 meninas ciganas. A deportação levou 5.000 ciganos da Alemanha para o gueto de Lodz, na Polônia. As condições de vida eram tão desumanas que ninguém sobreviveu. O método preferido dos nazistas era o extermínio. A decisão de extermínio dos ciganos, ao que parece, foi tomada na primavera de 1941, quando foram criadas os soldados, ou seja, os pilotões de execução da SS. Os ciganos são um povo muito antigo, porém são prolíferos e cheios de vitalidade. Eles tentaram resistir à morte, mas a crueldade e o poder de seus inimigos prevaleceram a sua coragem. O amor à música serviu-lhes, por vezes, de consolo ao martírio. Famintos e cobertos de piolhos, eles se juntavam diante dos hediondos barracões de Auschwitz para tocar as músicas que eram para encorajar as crianças a dançar, para que elas não percebessem tudo o que estavam para acontecer. Há testemunhos de coragem dos ciganos que militaram na resistência polonesa na região de Nieswiec. Segundo eles, os combatentes ciganos se lançavam sobre os inimigos fortemente armados, empunhando apenas uma faca.